Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começa agora o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. É muito bom iniciar essa terça-feira na presença do Pai Eterno e ter a sua companhia comigo nessa manhã, motivo de grande alegria. O pensamento que vamos refletir no início dessa edição é de São José Maria Escrivá. Ele diz assim: fazei tudo por amor, assim não há coisas pequenas, tudo é grande. E hoje o nosso agradecimento vai para cada devoto evangelizador que por amor torna as coisas pequenas grandiosas. A missão de propagar o amor do Pai Eterno só é possível pelo seu sim generoso. A evangelização por meio da TV Pai Eterno, das obras sociais, a construção da nova e definitiva Casa do Pai, são sustentados por cada devoto que contribui mensalmente com essa obra. E você que ainda não evangeliza conosco, que não faz parte desta família de amor, te convido agora a pegar o telefone e a ligar para nós no 62 3506 9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu cadastro e enviar a carta mensal do Padre Robson aí para a sua casa. E nesse ano de 2020, cada associado vai receber em casa uma linda imagem do Pai Eterno no mês do seu aniversário. E você pode manter a sua doação em dia pelo QR Code. É só abrir a câmera e apontar para esse código que aparece aqui na sua tela e aguardar alguns segundos. Ele vai te levar para a página de doações do nosso portal. Lá você vai ter duas formas de contribuição: o boleto bancário e o PayPal. As duas formas são seguras e garantem a sua contribuição. Caso você prefira realizar uma transferência bancária, os números das contas da FIP estão aparecendo aqui na parte inferior da sua tela. Você pode optar pelo banco da sua preferência: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou pelo Santander. Ou também pelo nosso portal paieterno.com. Você tem acesso a todos esses dados facilmente. O nosso muito obrigado a você, devoto, associado à AFIP. Hoje é dia 5 de maio e teremos aqui no programa Pai Eterno o Evangelho do dia, em que Jesus afirma: eu e o Pai somos um. No Santo do Dia nós vamos conhecer a vida de Santo Ângelo, homem dócil e corajoso. No Santo Café vamos receber a Elinéia Deniz Ávila, coordenadora de comunicação e marketing da província marista Brasil Centro-Sul, para falar como evitar a propagação de notícias falsas. E hoje, terça-feira, é dia de bênção da saúde. Vamos rezar por todos os enfermos e por seus cuidadores. E como não poderia faltar, rezaremos juntos a consagração ao Divino Pai Eterno. Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso programa que está no seu início. Vamos agora também dar o nosso bom dia. Seja bem-vinda Vanessa Lobo, ela que interage com os devotos que deixam sua mensagem nas redes sociais. Vanessa, programa abençoado para você. Amém, Padre. Um ótimo dia para você também que nos acompanha e eu aguardo a sua participação no programa de hoje. Você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo @TV Pai Eterno, pelo nosso Instagram. Vai lá no post de hoje, do programa de hoje, e deixa lá a sua intenção ou a sua pergunta. E a gente começa o nosso programa de hoje rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora contra essa pandemia que estamos vivendo do Covid-19. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela nos ouça diante das necessidades que cada um apresenta nesse momento de prece e de oração. O Papa Francisco nos propõe para esse mês de maio rezarmos a Nossa Senhora duas orações em específico. Vamos rezar juntos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus e Nossa Mãe. Alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova termine e volte um horizonte de esperança e paz.
como em Caná, intervinde junto do vosso divino Filho, pedindo-lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e abra o seu coração à confiança. Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que neste período de emergência estão na vanguarda, arriscando a própria vida para salvar outras vidas. Acompanhai a sua fadiga heróica e dai-lhes força, bondade e saúde. Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes e dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a todos com solicitude pastoral e dedicação evangélica. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Amém. Vamos agora pedir a força do Espírito Santo para rezarmos o Evangelho do dia. Convido você a pegar a sua Bíblia, a abrir no Evangelho de hoje, João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo sob o pórtico de Salomão. Os judeus o rodearam e lhe perguntaram: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Messias, dize-nos claramente. Respondeu Jesus: já vos disse e não crestes. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois de minhas ovelhas. Minhas ovelhas atendem à minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que me deu as ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje vemos Jesus que andava pelo templo no pórtico de Salomão, durante a festa da dedicação em Jerusalém. Então os judeus lhe pedem: se tu és o Cristo, o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus lhes responde: eu já vos disse, mas vós não acreditais. Só a fé dá ao homem a capacidade de reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Há muitas perguntas, há muitas respostas para a pergunta: dizem as multidões quem eu sou? Depois, porém, Jesus passa para o plano pessoal. E vós, quem dizeis que eu sou? Para responder corretamente a essa pergunta, é necessária a revelação do Pai. Para responder como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Faz falta a graça de Deus. Contudo, embora Deus queira que todas as pessoas acreditem e se salvem, só os homens humildes têm a capacidade de acolher este dom. Só os humildes confiam plenamente em Deus. Santo Tomás de Aquino comenta essa passagem do Evangelho dizendo o seguinte: consigo ver graças à luz do sol, mas se fechar os olhos não vejo. Porém, a culpa não é do sol, mas minha. Jesus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas escutam a sua voz. A fé leva a intimidade com Jesus na oração. E o que é a oração senão o trato com Jesus Cristo, que sabemos que nos ama e nos conduz ao Pai? O resultado e o prêmio dessa intimidade com Jesus nesta vida é a vida eterna, como lemos no Evangelho. Que todos nós possamos alcançar este patamar de desfrutarmos da vida divina, da vida de Deus, crendo em Jesus. Amém.
Vamos pedir e conhecer um pouco mais da vida e da intercessão do santo de hoje. Nesse dia 5 de maio, rezamos Santo Ângelo, homem dócil e corajoso. Nasceu em Jerusalém em 1185, numa família de tradição judaica. Através de um sonho, se converteu ao cristianismo. Neste sonho, Nossa Senhora o visitou, dizendo que sua família receberia uma grande graça, o nascimento de uma nova criança, mesmo seus pais sendo de idade avançada. E assim aconteceu. Ângelo percebeu o chamado de Deus e recebeu junto com seu irmão recém-nascido a graça do santo batismo. Santo Ângelo se abriu à vontade de Deus através da vida de oração e penitência. Quanto ao seu lugar na igreja, fez uma experiência religiosa em vários mosteiros da Palestina e da Ásia Menor, até que, ao passar o tempo num Carmelo, entrou na ordem consagrada a Nossa Senhora, a família carmelita. Da Itália foi para a Sicília e, já sacerdote, fez um belo trabalho apostólico. Um homem dócil e corajoso. Certa vez, ao pregar, deparou-se com a graça da conversão de uma mulher que vivia no adultério, como muitas, e um senhor de muitas posses. Ela se abriu ao Evangelho, mas ele não. E este mandou assassinar Santo Ângelo, que foi morto após uma pregação com apenas 34 anos. Vamos rezar pedindo a intercessão deste grande santo da Igreja. Ó Deus de admirável providência, que no Marte Santo Ângelo destes ao vosso povo, pastor corajoso e forte, concedei-nos pela sua intercessão ajuda nas tribulações e firme constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Ângelo, rogai por nós. Vamos registrar a sua participação. Vanessa, é com você. E agora é momento de rezar pela vida da Jane Souza, que pede pela sua família, e também pela Cláudia Freitas e o Alcindo Santos. A Nazaré Martiniano, que pede por toda a sua família e principalmente pelos seus filhos que trabalham na área da saúde. A Silvia Carla apresenta toda a sua família, também a Glória Cabral pede por cada familiar, e a Benedita Ribeiro, que pede pela conversão dos seus filhos. Muito obrigado a cada uma que participa do nosso programa, deixando sua mensagem, lembrando os nossos canais, o Facebook, facebook.com/TV Pai Eterno, e o nosso Instagram, @TV Pai Eterno. Na postagem de hoje, você registra a sua mensagem. E chega o momento de ficar bem informado com a nossa equipe jornalística. É com você, Daiane Rodrigues. Mais de 1 milhão de pessoas já foram curadas da Covid-19 em todo o mundo. A informação é de uma universidade dos Estados Unidos que monitora a pandemia. O maior número de recuperados está na Espanha, seguido dos Estados Unidos e da Alemanha. Em cada um desses países, mais de 100 mil pessoas já se recuperaram da doença. A China e a Itália ocupam o 4º e 5º lugar, respectivamente. Já o Brasil está em 9º lugar na lista, com mais de 30 mil pessoas curadas. Segundo dados da universidade, mais de 3 milhões de pessoas já se infectaram com o novo coronavírus em todo o planeta. Vale lembrar que os dados referentes à doença sofrem alterações a todo momento. Uma boa notícia em meio ao caos. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem o Santo Café. Hoje a gente vai falar sobre como evitar a propagação de notícias falsas. Quem vai participar do Santo Café conosco é a Elinéia Deniz Ávila, coordenadora de Comunicação e Marketing da Província Marista Brasil Centro-Sul. Na volta do intervalo, eu espero a sua audiência. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade,
Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno. Agora chegou aquele momento especial. Vamos juntos tomar o nosso Santo Café. E no nosso Santo Café de hoje, nós vamos falar sobre como evitar a propagação de notícias falsas. E para falar um pouco mais sobre isso com a gente, eu recebo, através da participação por acesso remoto, a Elinéia Denis Ávila, coordenadora de comunicação e marketing da província Marista Brasil Centro-Sul. Ela fala conosco da cidade de Curitiba, no Paraná. Elinéia, muito obrigado por nos atender nesta manhã. Que Deus abençoe você. Por favor, se apresente, para quem está nos acompanhando agora no programa Pai Eterno. Olá, bom dia, padre. Eu sou Elinéia Denis, como já foi apresentado. Eu sou coordenadora de comunicação e marketing e a minha especialidade é análise de tendências. Certo. Elinéia, eu queria começar com uma pergunta que muita gente que nos acompanha deve se fazer. Primeiro, o que são as fake news e qual a consequência da propagação? Vamos começar primeiro com essa definição clássica. O que são as fake news? Para quem está nos acompanhando, para quem está em casa, para quem tem celular, para quem acessa às vezes o seu computador, vê muita notícia aí impactante, tem aquela vontade de logo estar repassando. O que são as fake news? Bom, as fake news são as notícias falsas geradas ou por pessoas ou por robôs. Essas notícias geralmente elas chegam até nós com um caráter de verdade, de salvação da nação, de solução de problema, e ou ela vem integralmente falsa ou ela vem misturada com notícias que de fato são reais. Então, as notícias falsas hoje elas são facilmente confundidas com as notícias reais. Certo. E quais são as consequências da propagação de uma fake news, de uma notícia falsa? Bom, principalmente em casos em que a gente está falando da saúde, das pessoas, uma das principais consequências é colocar a saúde das pessoas em risco. Por exemplo, neste caso específico do coronavírus, a gente começou lá no começo de fevereiro, porque parece que faz tanto tempo, as notícias mudaram muito em termos de notícias falsas. No começo de fevereiro, nós tínhamos muitas notícias relacionadas aos cuidados, à higiene, à saúde, ao famoso chá de alho com vinagre que circulou muito no WhatsApp. Essa questão, por exemplo, do chá de alho, se a pessoa toma muito esse chá, ela vai acabar deixando de se cuidar, e fazer os cuidados de higiene das mãos, ou até mesmo de cuidar da sua própria imunidade, E acho que o chá de alho tem que consultar um médico para saber se você pode tomar com tanta frequência assim. E vinagre, ele não é para ser ingerido dessa maneira, Então, a gente já vê a gravidade e a consequência disso numa notícia que era para ser, na teoria, inofensiva. Da metade de março para cá, a gente teve uma diminuição das notícias que colocam em risco só a saúde das pessoas, e nós passamos a ter também notícias que têm mais cunho ideológico, político. E aí, além de colocar em risco a saúde das pessoas, gera problemas municipais, ou com a polícia, ou com o próprio governador, município, prefeito, esse tipo de coisa.
Certo. Quais os cuidados que a gente deve ter para avaliar uma notícia falsa? Porque vira e mexe, grupo de WhatsApp, grupo de família, através da nossa página no Facebook, através das nossas redes sociais, vira e mexe, chega uma notícia ali que nos impacta, seja ela com impacto positivo ou negativo. E a tendência, até por conta da finalidade da notícia, que é informar, é de que quem recebe nem tenha uma paciência de conferir para saber se aquilo é verdade ou mentira, e indo pelo critério de, sim, isso é verdade, vou repassar para informar, porque esse é o objetivo da notícia. Mas quais são os cuidados que a gente deve ter ao receber uma notícia de impacto como essas que temos visto por aí, para poder avaliar, para saber se é uma fake news e deixar de repassar? Bom, um dos primeiros cuidados, e esse é essencial em qualquer situação, é procurar uma pessoa ou um órgão de referência. No caso do coronavírus, a indicação é procurar sempre a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ou o Ministério da Saúde, que são os propagadores das notícias reais. Estar bem informado sobre aquele tema te dá menos chances de repassar uma notícia ruim. Por quê? Porque você já sabe as orientações verdadeiras, né? As orientações de confiança. Então, quando você recebe algo, você vai ter uma tendência maior a desconfiar quando algo ali soa errado. Se você não tem, às vezes, tanto acesso a essas informações, pode, no caso de uma pessoa mais velha, por exemplo, pedir para um sobrinho, para um filho, para um neto, te ajudar com essas informações, as oficiais, né? E a primeira coisa que a gente precisa muito fazer, e isso é uma coisa que o brasileiro precisa urgente, assim, em todas as instâncias, é começar a checar essas notícias. Se ela chegou por WhatsApp, a tendência dela ser falsa hoje em dia é muito maior, porque em geral vem um texto solto, sem link nenhum, ou sem link de referência, ou agora o que cresce bastante são os vídeos, né? Vem um vídeo solto, extraído de algum lugar ou feito por uma pessoa e não vem uma referência, a gente geralmente não sabe quem é aquela pessoa. Então, checar o que aquela pessoa está falando, vai lá no site da OMS, digita no Google, vê quem que postou ou não postou. Hoje, alguns órgãos de imprensa têm já um local dentro do próprio site que fala se é fato ou fake, a Globo tem, o Estadão tem, a Folha de São Paulo tem. Então, assim, esses são veículos que, se estiver publicado, eles já checaram a notícia. Então, você tem uma tendência maior a repostar algo certo. Nas redes sociais, a gente tem que verificar muito, assim, que link está sendo compartilhado. É só uma foto? Porque hoje a gente tem os memes, né? E os memes, principalmente quando se fala de ideologia política relacionada à saúde, eles vêm com um tom muito maldoso. Então, assim, se aquilo reforça a minha ideologia, porém, em momento algum, isso foi postado por um jornal ou pelo Ministério da Saúde, eu já devo repensar 2 vezes antes de postar e checar com muito carinho essa notícia. Em geral, as pessoas usam as fake news para reforçar os seus próprios pensamentos, né? E aí, isso é o que gera essa vontade de não checar e sair compartilhando. Então, eu diria que ler a notícia, abrir ela, não ficar só no título, isso ajuda muito. Hoje a gente sabe que mais de 60% das pessoas leem apenas o título, não leem nem o link, né, de onde essa notícia está vindo. Olhar a data, isso é bem importante, checar se essa notícia ela é atual, se de repente ela não é de 2015. Isso acontece muito nas redes sociais. Então, assim, esses são pequenos cuidados que já reduziriam uns 50% do compartilhamento de notícias falsas. Agora eu pergunto para você, eu acho que essa pergunta muita gente deve se fazer. Tem como a gente denunciar uma fake news?
Porque sabendo das consequências graves que ela causa, sabendo do problema que ela pode causar com a má informação, com a informação equivocada na vida de tantas pessoas que estão aí ligadas pelas redes sociais, recebem, na sede de querer informar ou de compartilhar isso, começam a reportar a mesma informação. Eu começo a me perguntar, e já me fizeram também essa pergunta, né? Tem como denunciar fake news? Excelente pergunta. Uma das coisas que a gente tem tentado muito colocar em prática nas redes sociais hoje, existe sim uma forma de você denunciar. E desde as eleições dos Estados Unidos, o Facebook, o Instagram e o Twitter colocaram um botão que ele fica no lado direito da tela. E aí, assim, você clica e coloca lá denunciar. Quando vem o denunciar, ele pergunta, por que você deseja denunciar? E aí vem a opção notícia falsa, e aí eles acabam checando essa notícia. Agora, recentemente, especialmente o Facebook, que é uma das maiores plataformas que tem sofrido com isso, né? Quando você denuncia, isso vai para um especialista e eles fazem uma triagem sobre o tema, então eles conseguem tirar mais rápido tudo que circulou sobre isso, e agora eles estão tomando medidas muito mais punitivas, ou não exatamente punitivas, mas assim, eles vão tirar e eles vão acabar notificando as pessoas que fizeram isso. Porque antes a gente denunciava e sumia o post e muitas vezes a pessoa não sabia por quê. Principalmente porque a fake news ela sai de uma pessoa que é muito inteligente, que sabe o que está fazendo, mas atinge muita gente inocente. E aí essa pessoa, muitas vezes, ela não recebia a informação que isso era falso. Agora o Facebook vai começar a retirar e a criar um banco dessas notícias falsas. Então, hoje, quando a gente entra, já tem lá coronavírus, e aí você checando esse bloco, você já vê o que é verdadeiro ou falso. O Twitter também, e isso é muito bom, porque as pessoas elas começaram a levar as fakes do Facebook para o Twitter. E aí, quando se trata de uma notícia circulando no WhatsApp, por exemplo, tem um serviço que é bem bacana da população utilizar, que é o do jornalismo, ou do Estadão ou da Globo. Você pode mandar, eles vão fazer a checagem, e aí nessa checagem eles vão publicar num determinado local do site deles, dizendo se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, além de você receber isso no WhatsApp e fazer a verificação, você ajuda outras pessoas, quando forem buscar isso, ter na busca do Google já dizendo se isso é verdadeiro ou falso. É bem importante que a população comece a fazer isso, especialmente nós, cristãos, que temos uma responsabilidade gigante em não propagar notícias falsas. É uma responsabilidade social mesmo isso. Tá certo. Agora, Elinéia, eu quero pedir para a Vanessa Lobo entrar na nossa conversa, para que ela também traga, através desse momento que a gente está tendo aqui, né, de conversar sobre a forma ideal de como evitarmos a propagação de notícias falsas. Vanessa. Padre, e nos bastidores hoje já aconteceu algo relacionado com o tema do nosso programa. E a gente pode perceber, hoje rolou uma notícia aí que alguém recebeu no WhatsApp a respeito de uma multa que seria aplicada em determinada região e tudo por não usar máscara dentro do veículo. E nós fomos atrás, nós procuramos em todos os sites, não encontramos nada falando sobre isso e chegamos até a ligar para a Polícia Rodoviária para ter essa confirmação. E assim, errado. E lá tinha todos os detalhes, tinha o valor da multa, que era por cada pessoa que estivesse no veículo. É assim, uma notícia montada muito bem feita, que às vezes você lendo, você mesmo acredita que aquilo lá é real.
E é tão importante nós que somos mais jovens e acostumados a lidar com a tecnologia também poder orientar, né? Em casa mesmo, eu recebi algumas mensagens pelo WhatsApp da minha mãe e às vezes eu respondia, essa notícia não é verdadeira, é falsa. Ia atrás, verificava e falava. Então agora hoje, todas as vezes que ela vai compartilhar, ela me pergunta, isso é verdade? Isso realmente é verídico? E é importante também cada pessoa, cada cristão, assumindo essa responsabilidade. Receber uma mensagem que gera dúvida, alertar também quem me enviou essa mensagem, não é, Edneia? É isso mesmo. Quando eu recebo uma notícia que não é verdadeira e descubro isso, o meu papel é voltar a uma casa e contar para quem me passou, olha, você está passando uma notícia falsa. Ontem também aconteceu isso, eu vi no Facebook essa notícia da multa e a gente já começa a achar algumas coisas, às vezes... como você falou, assim, é tão bem escrito, é tão bem feito, que é realmente feito para enganar as pessoas. E aí eu avisei, né, a minha colega, olha, essa notícia é falsa, por favor, se você repassou para alguém, avise também essas pessoas, tire. A gente pode fazer isso e deve fazer isso no privado, né, não precisa expor a pessoa. Ter esse cuidado ali, porque eu vejo muita inocência na maioria das pessoas repassando isso, e voltar uma casa e avisar faz parte dessa nossa responsabilidade social, assim, responsabilidade pela vida do outro. A gente hoje está vendo notícias muito cruéis, falsas, como dos caixões vazios em Manaus, de uma crueldade gigantesca. Então, assim, muitas vezes cai na mão de uma pessoa inocente e ela repassa até sofrendo com aquilo. Então, quando a gente volta uma casa, avisa, e ela avisa a cadeia que ela já repassou, isso acalma a sociedade. Então, assim, olha o bem que a gente está fazendo para as pessoas. Exatamente como ela falou, nós, mais jovens, temos habilidade hoje para mexer, conhecemos todos os mecanismos. Então, assim, ensinar as pessoas mais velhas e avisá-las sim, a nossa responsabilidade, né? E o bem que a gente pode fazer enquanto cidadão. Elinéia, como é que a gente pode promover uma educação virtual positiva para a sociedade? Nós, como cristãos, temos o acesso a um conteúdo muito importante, que é o conteúdo do Evangelho, da Palavra de Deus. Nós temos pessoas que trazem sempre uma interpretação muito bonita desse Evangelho, como o Papa Francisco, que nos chama a rezar uns pelos outros, que abranda o nosso coração para não agir de uma forma incoerente, né? Até diante desse universo das fake news, que tem acirrado tanto esse debate político entre nós contra eles, etc. A politização dos problemas, e tudo isso tem gerado um problema, como você bem disse, de saúde pública, né? Para as pessoas ficarem desinformadas. Como é que nós podemos construir uma educação positiva para a sociedade, dando esse contributo como cristãos católicos que somos? Muito bem colocado, né? Hoje o Papa, ele tem um Twitter, ele tem o Vatican News no Instagram. Então, se nós gostaríamos de publicar algo, compartilhar algo, vamos olhar nesses meios, primeiro, o que a gente tem de bom para compartilhar, né? Nesse momento, especialmente do coronavírus, eu vejo, sim, um jornalismo muito sério. Eu vejo programas como este, né, que o senhor está apresentando, trazendo isso para a sociedade. Então, assim, nós temos hoje muito conteúdo bom para compartilhar, ou para evitar, ou para educar e até para acalmar. Então, eu acho que, enquanto cristãos, olhar os sites das nossas congregações, olhar o que os nossos líderes religiosos estão postando,
ter um filtro para isso também, né? Claro, porque algumas vezes eles também erram, né? Mas assim, quando o Papa posta algo, na semana passada, por exemplo, ele mesmo pediu orações pela imprensa. Então, assim, colocar isso como uma prioridade no nosso compartilhamento, buscar conteúdos que de fato sejam tranquilizadores, né? E aí aproveitar esses espaços que a gente tem para compartilhar não só o que é verdade, né, como a palavra também. Então, eu acho que usar os sites das nossas congregações como algo que ajude o cristão e a sociedade a ter esse acalento, essa calma, é o nosso papel de fato. Tá certo. Elinéia, muitíssimo obrigado. Eu fiquei muito feliz aqui da sua participação. Você que está em Curitiba, aí no Paraná, dê o meu abraço aos nossos queridos irmãos maristas, né, que tanto fazem pela comunicação e também pelo trabalho na educação de tantas pessoas, de tantos jovens, são um modelo para tantos de nós. Aqui em Goiânia nós temos o Colégio Marista. Muitíssimo obrigado por você ceder um pouquinho do seu tempo aí no seu trabalho e conversar conosco. E eu quero pedir até para a Morgana, depois separa o nome da Elinéia, para ela participar mais vezes, porque esse tema da comunicação, Elinéia, ele nunca sai de pauta, viu? Ai, que ótimo! Contem comigo. Eu acredito que nós temos um bonito trabalho para construir na área da comunicação religiosa, principalmente, né? Então, contem comigo. Muito obrigada pelo espaço e tenham uma boa semana. Amém. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, nesse terceiro bloco do nosso programa. Momento de registrarmos a sua participação. Você que deixou sua mensagem nas nossas redes sociais, chegou o momento da Vanessa ler a sua participação aqui no nosso programa. E é com muito carinho que nós apresentamos nesse momento a Marli Moura, que pede pela sua saúde, toda a cura da fibromialgia, também pede pela vida do Felipe. A Elizabeth Figueiredo, que é da Barra da Tijuca, diz que sempre está sintonizada conosco aqui na TV Pai Eterno. A Simone clama paz e o amor do Pai Eterno para o seu lar, para a sua família. Marli Batista apresenta cada familiar. E a Iracilda pede uma bênção muito especial ao Pai Eterno. Tá certo, muito obrigado a você que participa do nosso programa, que deixa sua mensagem no Instagram e no Facebook da nossa TV. Nesse momento nós vamos acolher a participação do devoto. E hoje a gente vai ouvir a participação do devoto Benedito Vani, da cidade de Goiânia, Goiás. Vamos acompanhar. Olá, Padre Wellington, tudo bem com o senhor? Eu sou o Benedito Vani, morador do setor universitário aqui em Goiânia. Estou vindo para pedir oração para mim, para minha família, para todos os meus parentes. Também pedir oração para todas as pessoas que estão passando por alguma enfermidade, para as pessoas que estão hospitalizadas e também para todas as pessoas que hoje estão enfrentando o coronavírus, principalmente os profissionais da saúde, que merecem muita nossa oração nesse momento, para que possa superar essas dificuldades momentâneas. Obrigado, Padre. Que Deus abençoe o senhor Benedito e toda a sua família. Vamos rezar ao Pai Eterno nas intenções que o senhor Benedito nos apresenta. Pai de bondade, em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo, nós vos pedimos abençoai o vosso Filho Benedito e todas as intenções que ele nos apresenta, por aquelas pessoas que estão enfermas, por aquelas pessoas que estão hospitalizadas, por aquelas pessoas que precisam da graça da cura, do restabelecimento físico e espiritual.
Alcança, Pai amado e de bondade, a vida de cada devoto do Pai Eterno que acompanha esse programa e conhece alguém que nesse momento apresenta como intenção especial para receber esta bênção, esta graça. Em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo, fortalece a fé daqueles que atravessam este período de dificuldade em sua saúde. Vem ser o remédio necessário, vem completar os tratamentos, as terapias, para que todos alcancem o bom termo de seus tratamentos e também a graça da cura em suas vidas. Amém. Vamos agora pedir a bênção para todos os enfermos, de um modo muito especial aqueles que você enviou o nome aqui para nós, a fim de que pudéssemos rezar. Através do cartão resposta da carta do Padre Robson, nós rezamos por cada pessoa que precisa dessa bênção da saúde. Senhor, nosso Deus, que passastes fazendo bem e curando os doentes, e que enviastes ao mundo o vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores. Nós vos suplicamos pelos nossos irmãos enfermos. Fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança, para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem, com a vossa ajuda, um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde, de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos e irmãs, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos. Confortai com o vosso poder divino estes vossos servos doentes. Curai as suas enfermidades e fazei que alcancem felizmente a consolação que de vós esperam. Amém. Vamos juntos agora receber a Vanessa para poder apresentar mais intenções nesse momento especial do nosso programa. Apresentamos a vida da Joana, que agradece por todas as bênçãos recebidas, a Neide Aparecida, que pede pela sua família, de maneira especial pelo trabalho de cada um dos seus filhos, e o Ademar, que agradece por todas as bênçãos que ele recebe diariamente do Pai Eterno. Amém. Nesse gesto, colocamos a sua intenção, a sua participação aqui no nosso programa. Vamos juntos rezar, nos consagrando ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro e de São José, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ter sempre a nossa fé voltada ao rosto do Pai Eterno, o rosto que se dá a conhecer a cada um de nós na pessoa do seu Filho Jesus.
que Deus possa derramar uma chuva serena de graça sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Vanessa, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Padre. Um grande abraço. Até o próximo programa. Até a nossa próxima oportunidade de nos encontrarmos pelo programa Pai Eterno, aqui na grade da TV das Bênçãos do Pai.